Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, tá? Vamos aí, né, ficar em casa, né, seguir aí as recomendações médicas, né? Vamos lavar as nossas mãos, vamos passar álcool em gel, né? Vamos ficar aí em família, curtindo aí, né, esse momento aí em família, tá? Não vamos fazer arte não, tá? Antes de iniciarmos aí a matéria, eu gostaria aí de saber se vocês assistiram, né, as duas aulas que eu, né, preparei para vocês. Uma falando sobre neologismo e estrangeirismo, a outra falando sobre morfologia e sintaxe. Eu espero que todos tenham assistido, né? Eu espero que todos tenham entendido, tá ok? Eu preparei com muito carinho para vocês. Hoje, né, dia 6/4, eu darei aí início, né, à matéria nova, tá, pessoal? Então, a nossa matéria de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho aí sobre colocação pronominal. Essa matéria, ela se encontra aí nas páginas 103 até 105, tá bom? Colocação pronominal, ou seja, a colocação dos pronomes, tá? É a colocação dos pronomes aí, tá? As posições, né, que esses pronomes ocupam, tá? Então, ó, a colocação pronominal determina a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, tá ok? Então, são 3 as posições que esses pronomes ocupam. Então, gente, logo assim de início, nós precisamos observar os verbos, tá? E a colocação aí dos pronomes, tá ok? Então, por quê? Porque são 3 aí as posições, tá? Que esses pronomes ocupam. Eles podem estar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, tá? Então, vamos observar aí um primeiro exemplo. Hoje me lembrei das coisas boas que faço. Então, assim, vamos observar o verbo. Qual é o verbo aí? Lembrei, tá? Qual é o pronome oblíquo? Me. Pronome oblíquo, me. Esse pronome oblíquo, ele está antes, depois ou no meio do verbo? Não está antes? Se ele está antes do verbo, ele é classificado como próclise. Antes, tá? Outro exemplo. Quero lembrá-lo das coisas boas que você fez. Então, qual é o verbo? Lembrar, tá? E qual é o pronome oblíquo? Lo. O pronome oblíquo lo, ele está antes, depois ou no meio do verbo lembrar? Não está depois? Se está depois, ele é classificado como ênclise, tá? Outro exemplo. Lembrar-me-ei das coisas boas que faço. Qual seria aí o verbo? Lembrar, né? E qual é o pronome oblíquo? Me. O pronome oblíquo, ele está antes, depois ou no meio do verbo? Não está no meio? Se está no meio, é uma mesóclise. Então, eu sempre assim costumo dar algumas dicas, né, para os meus alunos. Próclise, antes, tá? E mesóclise, meio, tá? Ênclise, depois. Tá, gente? Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso aqui, tá? Então, assim, essa explicação aqui, ela é fundamental, tá? Quem entender, tá, essa definição aqui, com certeza vai conseguir, né, realizar as atividades sem problemas, sem dúvidas, tá? Então, recapitulando aí, tá? Recapitulando.
pronome oblíquo antes do verbo. É uma próclise. Antes do verbo. Pronome oblíquo depois do verbo. Ó, pronome oblíquo depois do verbo. É uma ênclise. Pronome oblíquo no meio do verbo. Mesóclise. No meio do verbo. Mesóclise. Tá? Então, assim, são aí essas três posições aí, tá? Que esses pronomes, né, ocupam, tá? Próclise, ênclise e mesóclise. Tudo certinho? Deu para entender? Então, vamos dar continuidade aí. Aí na página 104, tá? Uma outra questão aí que eu gostaria também de destacar, logo aí, né, em cima aí, que diz o seguinte, que está logo acima aí, né, da página. Em situações informais, diferentemente dos portugueses, os brasileiros preferem a próclise à ênclise. Observe. Então, tem aí, gente, dois exemplos aí. Olha em Portugal. Onde é a estação de comboios? Chama-me quando estiveres a sair de casa. Então, observaram o pronome oblíquo me depois do verbo chamar? Se está depois, é o quê? Ênclise. No Brasil, onde fica a estação de trem? Me avise quando estiver saindo de casa. Me avise. Olha o pronome oblíquo me antes do verbo avisar. Se está antes, próclise. Né? Como diz aqui, né? Em situações informais, diferentemente dos portugueses, os brasileiros preferem o quê? A próclise à ênclise. Então, é mais usado o quê? A próclise. Tá ok? No Brasil. Tá ok, gente? E tem aí alguns exemplos, né? Tem aí falando sobre a próclise, né? Que é colocado antes do verbo, ênclise depois do verbo, mesóclise no meio do verbo, tá? Olha um outro exemplo aí, ó, de mesóclise. Depois, abrir-se-ia um prazo para que se pudesse recorrer na sentença. Abrir-se-ia. Olha o pronome oblíquo se aí no meio, né, do verbo, tá? Então, o que? Uma mesóclise, tá ok? E aí na página 105, né, falando aí da colocação pronominal e norma padrão, tá? Depois dei uma lida aí, tá bom, gente? Por favor. E eu gostaria de estar perguntando, pessoal, alguma dúvida? Em algum trecho aí, vocês não entenderam, né? Ou deu para vocês entenderem direitinho aí as três posições que esses pronomes ocupam. Tá? A próclise, ênclise e a mesóclise. Deu para entender? Muito bom. Gente, olha só, eu gostaria, tá, de estar passando aí para a próxima aula, né, quarta-feira, as páginas 107, tá, da 107 até 110. Tem aí uns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá, que na quarta-feira eu estarei fazendo a correção com vocês, tudo bem? Então, tem aí as atividades, tá? Da página 107 até a página 110, tá bom? Que na quarta-feira eu estarei fazendo a correção, tá? Bom, por hoje é só, tá ok? Eu espero que todos tenham entendido aí. Muito fácil, né, gente? Próclise, ênclise e mesóclise. Vocês vão, ó, tirar de letra, né? Nos testes, nas provas, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido, né? É muito fácil, né? É uma matéria bem fácil aí, né? Bem gostosa, né? De se aprender. Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.